Bom dia, meus amigos, estamos voltando aí para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre a criação do homem, como Deus criou o homem. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 em diante, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda erva verde, será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia sexto. Então, no vídeo passado, nós vimos Deus criando a vida animal. Hoje nós estamos vendo de uma forma especial Deus criando o homem. No versículo 26 diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Veja que a forma em que Deus criou o homem é uma forma especial, uma forma diferente da forma que ele criou a vida dos animais. Aqui ele emprega o verbo no plural. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então aqui, como dizem, podemos dizer aqui que aqui há uma reunião da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E qual é o significado da imagem de Deus? O que significa quando diz que o homem foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus? Primeiro, eu quero dizer o que não significa. A imagem e semelhança não tem nada a ver com aspecto físico do homem. Não quer dizer que o homem se parece com Deus no seu aspecto físico, como braços, pernas. Não tem nada a ver com isso. Essa imagem e semelhança tem a ver com a perfeição pela qual o homem foi criado. O homem foi criado perfeito, foi criado sem pecado e o homem foi criado eterno. Então, nesses termos, ele é a semelhança de Deus. Ele não tinha pecado, não tinha maldade no coração e ele foi criado perfeito e eterno. Então, façamos o homem nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E aqui Deus diz que o homem deveria dominar, ter o domínio de tudo. Ter o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem para ele ser um dominador, para que ele dominasse sobre tudo. Como vimos, a forma pela qual Deus criou o homem não foi a mesma forma, o método que ele aplicou para se criar os animais. Foi uma forma especial e uma forma diferente. Então Deus deu o poder do domínio sobre o homem, para que ele dominasse sobre todos os outros animais e dominar toda a terra. Mas veja que depois do pecado, o homem, ele que tem sido dominado. Ele não consegue mais dominar nada. Ele tem sido dominado. Dominado pela cobiça dele, dominado pelo próprio vício, pelos seus desejos carnais. Então, depois que ele caiu, nós vamos ver isso mais para frente, ele perdeu esse domínio, ele perdeu
a comunhão que ele tinha com Deus, ele perdeu a sua imagem e sua semelhança que ele tinha de Deus. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante aqui nesse versículo 27, aqui repete-se que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia diz que Deus trata as coisas que não existiam ainda como se elas já existissem. Porque aqui no versículo 27, quando Deus criou o homem, ele não criou a mulher junto com o homem. A mulher foi criada muito tempo depois do homem. Eu vou explicar isso quando nós estivermos lá no capítulo 2. Mais para frente eu vou explicar como que foi. Então aqui Deus chama a existência coisas que ainda não existiam. Ele fala aqui do homem e da mulher como se a mulher já existisse. Mas a mulher não existia ainda. Aqui Deus apenas tinha criado o homem. A mulher foi criada muito tempo depois do homem. Mas mesmo assim ele diz que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como eu disse, homem e mulher os criou, mas ainda não havia criado a mulher. Deus vai criar a mulher muito tempo depois. Só quando tudo tiver resolvido, ele vai criar a mulher. Mas chamar a existência coisa que ainda não existe. E Deus os abençoou. Veja que Deus também está empregando o verbo no plural. Deus os abençoou, embora a mulher ainda não estivesse com o homem. Quero que você preste bem atenção nesse detalhe. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso. Vou explicar isso bem detalhado quando estivermos no capítulo 2. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então a ordem que Deus tem para o homem é uma ordem que ele devia se casar, tomar sua esposa e se frutificai e multiplicai-vos. Embora eu vou explicar isso bem detalhadamente quando tivermos no capítulo 3, depois da queda, que eu vou explicar todos esses detalhes. Então eu vou deixar aí algo no ar para que você vá estudando aí, lendo esse capítulo e tentando entender também sobre aquilo que Deus está dizendo aqui. Frutificai-vos, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, voltando àquilo que nós já vimos, Deus deu poder, autoridade para o homem, para ele dominar sobre qualquer outro animal, seja animal dos ares, as aves, animais da terra como o gado e outros, ou sobre os animais, sobre os répteis e sobre toda a terra. O domínio foi entregue na mão do homem. Mas como eu disse, ele perdeu esse domínio depois da sua queda. Ele passou a ser dominado. Dominado pelo mal, desejo do coração, pela sua cobiça, pela própria maldade que passou a existir no coração do homem. Então ele passa a ser dominado, embora ele foi criado para dominar. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então aqui Deus está dizendo que o homem pode comer de tudo, comer de todas as árvores. Versículo 30. Todo animal da terra e toda ave dos céus e todo réptil da terra em que há alma vivente e toda erva verde será para mantimento. Quero que você preste bem atenção no versículo 30. Tudo que está no versículo 30 é para o mantimento do homem. Por que eu quero deixar isso bem explicadinho? Porque eu tenho aprendido no passado
que o homem só pôde comer os animais depois do dilúvio. Olha só, o versículo 30 deixa bem explicadinho isso. Tudo que está no versículo 30, seja os animais da terra, seja os animais dos céus, que são as aves, seja o réptil da terra, em que há alma vivente, ou seja, a erva verde, tudo isso diz que será para mantimento do homem, significando que o homem podia muito bem comer os animais, se ele quisesse. Não estou dizendo se ele comeu carne ou não comeu antes do dilúvio. A questão não é essa, a questão é se ele podia ou não podia comer. A Bíblia está dizendo que ele podia comer. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Então, Deus só criou o homem depois que ele havia preparado tudo. Criado os céus e a terra, criado a vegetação, criado os animais, criado tudo, para que o homem, quando entrasse aqui, tivesse de tudo para ele. Aguinha para ele beber, fruto para ele comer, um leite para ele beber, comer um queijo se quisesse. Então Deus deixou tudo pronto para o homem, para que ele pudesse comer de tudo. Aqui nós vimos hoje a criação do homem, fala sobre a criação da mulher, embora a mulher ainda não tivesse sido criada, ainda não existia. E no próximo vídeo nós vamos aprender de que forma que Deus criou o homem. Ainda não vamos aprender como é que Deus criou a mulher, porque isso, como eu disse, foi muito tempo depois da criação do homem que Deus veio a criar a mulher. Então, no vídeo seguinte eu vou explicar passo a passo, nós vamos aprender como Deus criou o homem. Qual foi o método? Porque aqui nós só vimos que ele falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas nós vamos aprender no próximo vídeo como é que ele fez isso. A partir do que ele criou o homem. Então, espero que você tenha gostado da mensagem, tenha aprendido alguma coisa. E eu quero pedir para que, se você não seja inscrito no canal, se inscreva para que você possa estar me acompanhando aí, aprendendo coisas que talvez você não tenha aprendido ao longo do tempo. Seja na sua igreja, seja estudando na sua casa, tá bom? Então quero mandar um abraço aí para todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém?